Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 2 de agosto de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do Livro da Esperança, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Cada Servidor em Sua Tarefa. E traz uma passagem do Evangelho que diz: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, por Mateus, parágrafo 7, versículo 24. E traz ainda uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz: Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Capítulo 18, parágrafo 9. E a mensagem de Emmanuel nos diz: No campo da vida, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhes são próprias. Seja nos recintos da lei, nos laboratórios da ciência, no tanque de limpeza ou à cabeceira de um doente, toda pessoa tem o lugar de revelar-se. Não te afirmes, desse modo, inútil ou desprezível. E atendendo ao trabalho que o mundo te reservou, não te ausentes da ação, alegando que somos todos iguais e que, por isso mesmo, não adianta fatigar-se alguém por trazer a nota em que se particulariza a sintonia do universo. Sim, todos somos iguais na condição de criaturas de Deus e todos nos identificaremos harmoniosamente uns com os outros no dia da suprema integração com a infinita bondade. Mas, entre a estaca de partida e o ponto de meta, cada um de nós permanece, em determinado grau evolutivo, com aquisições específicas por fazer, conquanto estejamos sob o critério imparcial das leis eternas, que funcionam em regime de absoluta igualdade para nós todos. Em cada fase de realização do aprimoramento espiritual, como acontece em cada setor de construção do progresso físico, preceituam os fundamentos divinos, seja concedida a cada servidor a sua própria tarefa. Isso é fácil de verificar nos planos mais simples da natureza. Num trato de solo, as expressões climáticas são as mesmas para todas as plantas. Contudo, a sarça não oferece laranjas e nem mamoeiro deita cravos. Na moradia vulgar, o alicerce é uniforme na contextura, mas o teto não substitui a parede e nem a porta desempenha as funções do piso. Na produção da luz elétrica, a força é idêntica nos condutos diversos. No entanto, o transformador não serve de fio e nem a tomada efetua a obra da lâmpada. Num corpo humano, embora o sangue circule por seiva única de todas as províncias que o constituem, olhos e ouvidos, pés e mãos desenvolvem obrigações diferentes. Certo, podes incentivar o serviço alheio,
Como é justo adubar-se a lavoura para que a lavoura produza com segurança? Todavia, a obrigação, hoje, é intransferível para cada um. Não obstante, a possibilidade dessa mesma obrigação alterar-se amanhã. Realiza, pois, tão bem quanto possível, a tarefa que te cabe e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Ainda mesmo para o mais exímio dos astronautas, a viagem no firmamento principia de um passo no chão do mundo e o mais soberbo jequitibá da floresta começou na semente humilde. Uma boa palestra a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 2 de agosto de 2024 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 803 a 805 do Livro dos Espíritos, com o tema Igualdade Natural e Desigualdade das Aptidões. Nós vamos iniciar com a questão 803, referente à igualdade natural. Kardec pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? E os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez sua lei para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E aí Kardec comenta: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Então, aqui nós estamos vendo pela resposta dos espíritos a perfeição da criação divina, onde todos nós, espíritos, somos criados iguais. Temos as mesmas oportunidades, as mesmas chances de evoluir. Depende apenas de nós construir essa evolução através do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso livre-arbítrio. E aí no livro, estudando o Livro dos Espíritos, Ana Maria Spranger e Djalma Santos comentam a respeito dessa resposta dos espíritos o seguinte: todos os seres humanos são iguais perante Deus, que não faz distinção de raças ou de credos, envolvendo tudo e todos com seu imenso amor, que chega até nós através da luz do sol, do brilho das estrelas, do oxigênio que respiramos, do perfume das flores e da beleza do mar. Então, aqui Ana Maria Spranger e Djalma Santos estão nos esclarecendo, que nós podemos perceber o tratamento do Pai, de Deus para conosco, através dessa magnífica criação, da natureza que nos envolve, nos propiciando um ambiente agradável, um ambiente que nos alegra, que nos traz vontade, de perseverar no bem, porque a gente percebe a criação divina perfeita,
Então, nós temos um ambiente propício para nos desenvolvermos. Assim como nós, quando plantamos uma semente na terra, nós propiciamos a ela o adubo, a água, para que ela possa se desenvolver, né? Deus, como Pai bondoso, amoroso, justo, Ele nos traz todas as condições necessárias à nossa evolução, né? E depende apenas de nós caminhar, né, rumo ao progresso. Nós podemos pensar em nós mesmos, seres ainda em caminho da evolução, que cuidamos de nossos filhos de forma idêntica. Não beneficiamos a um em detrimento do outro. Amamos aos nossos filhos igualmente. E assim Deus nos ama igualmente. Ele nos dá as mesmas oportunidades. Depende de nós aproveitar essas chances e evoluir o mais rápido possível. Nós sabemos que o tempo de cada um é diferente, mas as chances são dadas. E aí vai depender do livre-arbítrio de cada um transformar essa caminhada evolutiva numa caminhada mais rápida, menos dolorosa, né, através das suas escolhas. Na questão 804, Kardec pergunta: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E aí os espíritos respondem: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Assim, daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala outro. Quer dizer, o que uma pessoa não faz, a outra faz. Cada um realiza a sua tarefa. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar e demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então aqui a gente pode observar na resposta dos espíritos, né, que cada um tem a sua tarefa de acordo com a sua aptidão e que os mundos mais evoluídos foram criados anteriormente ao nosso, que ainda é um planeta de provas e expiações, e que muitas vezes vem aos planetas menos desenvolvidos, né, espíritos mais evoluídos que justamente vêm para nos auxiliar, dando-nos o exemplo
como foi o caso, por exemplo, de Jesus, né, que veio em missão à Terra para nos ensinar, através do seu Evangelho, o que é necessário que a gente realize na nossa caminhada rumo ao progresso. E aí Ana Maria Spranger e Djalma Santos comentam sobre essa resposta que todos os espíritos encarnados e desencarnados do universo de Deus foram criados simples e ignorantes. E as aptidões diferenciadas que demonstram são frutos da experiência individual de cada um, sem que tenha havido interferência divina, que simplesmente vai premiar aqueles que se esforçam mais, mas não os iguala automaticamente. Então, aqui Djalma e Ana Maria estão nos esclarecendo que as aptidões são frutos da experiência de cada um. Deus criou a todos igualmente, simples e ignorantes, mas cada um com seu livre-arbítrio vai traçando a sua trajetória evolutiva e vai adquirindo aptidões. E aí, dependendo dessas aptidões, cada um vai realizando a sua tarefa. Uns se esforçam mais, outros menos. Deus vai premiar, quer dizer, Ele vai trazer aquele que se esforça mais, que procura vencer as suas imperfeições, Ele vai premiar. De que forma? Ele vai trazer para esse espírito, né, através da sua bondade, né, de Pai justo, né, aquele alívio, né, aquele equilíbrio, aquela coragem daquele espírito continuar a sua caminhada evolutiva com mais disposição, com mais perseverança, com mais força, porque ele, através dessas qualidades, né, que ele adquiriu por seu esforço próprio, ele vai estar mais fortalecido para vencer os seus desafios. Enquanto aquele que, pelo seu livre-arbítrio, ele deixa passar as chances, né, de evolução, ele se entrega ao desânimo, ao invés dele aproveitar, né, a oportunidade da encarnação para conquistar, né, as virtudes, ele fica estático, né? E com isso ele próprio se sente desanimado, né? Ele não consegue caminhar para frente, porque ele próprio escolhe, né, esse caminho. E aí só resta, né, a Deus e aos espíritos amigos, os seus anjos guardiões, deixar que ele desperte no momento certo, né, e consiga se recuperar, consiga resgatar, né, a oportunidade de evoluir. O que nós podemos concluir é que toda a criação de Deus é perfeita, mas ela é diversa também. Assim, por exemplo, num jardim, que é um exemplo da criação divina na natureza. Nós temos flores coloridas e de tamanhos diferentes, né? Cada uma tem a sua beleza. Os espíritos, eles foram criados iguais, mas cada um se desenvolve a seu tempo, de acordo com o seu livre-arbítrio e adquirindo aptidões diferentes. Então, essa diversidade de aptidões, ela é necessária a fim de que cada qual contribua à sua maneira na construção de um mundo melhor, né? Então, as chances são iguais.
de progredir, de evoluir. Cada espírito aproveita a sua chance, né, no seu tempo e vai construindo, né, as suas qualidades, as suas virtudes e vai contribuindo também à sua maneira para a construção de um mundo melhor. O final da caminhada é sempre a aquisição da perfeição, né? Então, todos nós caminhamos para a conquista da perfeição, mas cada espírito vai levar o seu tempo para adquirir essa perfeição. E aí, na questão 805, Kardec pergunta: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? E aí os espíritos respondem: sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede, poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, vamos pensar, por exemplo, em Chico Xavier, né, que foi um espírito luminoso, né, que encarnou aqui na Terra, né, num invólucro, né, um corpo físico com limitações, né, ele tinha o problema da vista dele, né, aquelas dificuldades do corpo físico, né, de coração, mas era uma missão, né? O espírito tinha aquela missão, né, de nos trazer todo o esclarecimento que ele nos trouxe através da sua psicografia, né, com espíritos diversos que lhe ajudaram, que trabalharam com ele, né, na mesma tarefa, né? Então, ele, né, como espírito evoluído, ele escolheu essa tarefa. Então, ainda no estado de espírito livre, quer dizer, ainda na erraticidade, antes dele encarnar, ele escolheu, né, essa missão, reencarnou num invólucro mais grosseiro, quer dizer, um corpo físico com limitações, uma posição mais precária, que ele em condições bastante difíceis, numa família problemática, né, onde a mãe morreu, né, e ele viveu com a mãe, a madrinha, que também desencarnou. Depois ele teve uma madrasta que não tratava bem, né? Então ele teve várias dificuldades, né, na sua encarnação, dificuldades relacionadas ao corpo físico e à vida no mundo material. Porém, a sua missão espiritual foi totalmente realizada, né? E foi uma missão de caridade para conosco, de amor ao próximo. Então, ele fez tudo isso por amor ao próximo. E aí, nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, eles nos dizem assim:
desculpe. Eles comentam o seguinte: passar de um mundo superior para um mundo mais inferiorizado, o espírito não perde as faculdades que tenha adquirido, mas certamente elas ficam embotadas devido ao estado grosseiro do novo corpo físico, sem retroceder no campo das conquistas intelectuais e morais. Então, o que aconteceu com Chico, por exemplo, as limitações do corpo físico poderiam até evitar em alguns momentos que ele tivesse as condições físicas de fazer as psicografias pelas limitações da doença, etc. Porém, as suas conquistas morais e intelectuais ele manteve perfeitamente. Bem, aí nós temos uns comentários de Kardec a essa resposta. Ele diz assim: a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Então, Ana Maria Spranger, aliás, Kardec, aqui nesse comentário, está nos informando, concluindo conosco, que o que Deus permite é que cada espírito, de acordo com seu grau evolutivo, faça o aperfeiçoamento das suas qualidades, de acordo com seu livre-arbítrio. Mas também existe essa propensão dos espíritos que nos auxiliam, como foi o caso de Chico Xavier. Ele tinha a sua caminhada evolutiva muito à frente da nossa, mas o seu convívio conosco aqui na Terra nos propiciou oportunidades para que nós evoluíssemos também. Então, o contato dos espíritos entre si, os mais adiantados com os que ainda estão mais atrasados, além de ser um exemplo de caridade, de amor ao próximo, como foi o caso de Chico Xavier conosco, é também uma oportunidade dos espíritos mais atrasados evoluírem. Então, além daquele espírito que é mais adiantado, ele também vai evoluir através dessa missão, Os mais atrasados vão evoluir também nesse contato. Nós podemos, então, concluir que temos aptidões diferentes, dependendo das aquisições que fizemos ao longo de nossas caminhadas evolutivas. Depende de nós, do trabalho e da disciplina que investirmos em nossas trajetórias de vida, transformar essas aptidões em qualidades permanentes dos nossos espíritos. Assim, estaremos contribuindo para o progresso do mundo. Então, a gente fala sempre que a Terra
está nessa transição, né? Deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Essa transição, ela vai acontecer porque é o destino também, né, dos mundos evoluírem, mas ela depende de cada um de nós, né? Então, realmente essa transição ela só vai acontecer quando todos nós que habitamos o planeta Terra estivermos nesse patamar de espíritos mais adiantados, né? Deixarmos para trás as nossas inferioridades, né? Os nossos vícios do passado e estivermos com as nossas qualidades, né? Mais adiantadas também. Assim, como nós falamos, estaremos contribuindo para o progresso do mundo, quer dizer, na medida em que nós adquirimos, né, transformamos essas aptidões que a gente já traz, né, de outras encarnações, através das nossas caminhadas evolutivas, quando nós transformamos essas qualidades, né, essas aptidões em qualidades, né, permanentes dos nossos espíritos, nós estamos também ajudando a evolução do planeta Terra, engrandecendo não somente a nós mesmos, mas também ao próximo, na medida em que a convivência pacífica dos espíritos encarnados e desencarnados propicia a elevação dos espíritos ainda atrasados pelo contato com os espíritos mais adiantados, né? Então, aquilo que a gente estava falando, um espírito como Chico Xavier, né, que encarnou em missão aqui na Terra, né? Então, a convivência com ele, né, com o seu trabalho, né, com as suas psicografias, essa convivência, né, a leitura, né, dos seus livros, né, e o seu exemplo de vida, ele nos propiciou condições de melhorarmos pelo seu exemplo. Então, cabe a nós aproveitar esse exemplo de vida e buscarmos, né, o ensinamento que ele nos trouxe, né, através das suas explicações sobre o mundo espiritual, através da consolidação que ele nos trouxe da doutrina espírita, pelo estudo, né, que ele fez, né, esclarecendo mais ainda a doutrina que Kardec codificou, né, e ele nos trouxe, né, essas explicações do mundo espiritual de uma forma muito elucidativa. E aí, justamente, a gente vai num livro que foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, chamado O Livro da Esperança, né? E aí, numa lição chamada Cada Servidor em Sua Tarefa. É a lição 56. E aí inicia assim: no campo da vida, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhe são próprias. Seja nos recintos da lei, nos laboratórios da ciência, no tanque de limpeza ou a cabeceira de um doente, toda pessoa tem um lugar de revelar-se. Então aqui
ele está exemplificando tarefas, as mais variadas possíveis, né? Então ele fala dos laboratórios de ciência, né? Que são os médicos cientistas que trabalham na solução de doenças através de vacinas, através de descoberta de novos medicamentos, né, que podem contribuir para a nossa saúde física, no tanque de limpeza, quer dizer, nas tarefas mais humildes de limpeza, de higiene dos ambientes, né, tão necessária para que nós possamos conduzir a nossa vida. A cabeceira de um doente, né? Então, tem lá os cuidadores, os enfermeiros, né, que ficam ali assistindo aos doentes para que aquele momento difícil, né, possa ser transposto de uma maneira mais tranquila. E isso acontece também no mundo espiritual, né, que pela obra, né, de André Luiz, que Chico Xavier também psicografou, né, a gente vê lá no nosso lar, né, que André Luiz, por exemplo, logo que foi resgatado, né, do umbral, né, ele fica um período num hospital espiritual, onde ele é atendido, onde ele tem a assistência de uma enfermeira, onde um médico espiritual vem até ele e faz um tratamento daqueles miasmas que ele trazia, né, no perispírito, né, pelos erros cometidos, né, com o corpo físico. Existem também as situações de estudo que ele também vai se dedicar, né? Mas quando ele estiver refeito, né, daquele estado, ainda que permanecia, né, no hospital, né, espiritual, as tarefas mais simples que ele realizou também, né, de limpeza dos ambientes e que é tão necessária. Então, como Emmanuel diz aqui, toda pessoa tem um lugar de revelar-se. Não te afirmes desse modo inútil ou desprezível, e atendendo ao trabalho que o mundo te reservou, não te ausentes da ação, alegando que todos somos iguais e que por isso mesmo não adianta fatigar-se alguém por trazer a nota em que se particulariza a sinfonia do universo. Então, alguns podem alegar: ah, não, nós somos todos iguais, Deus nos criou simples e ignorantes, e então, já que a Terra está evoluindo, né, vai se transformar num mundo de regeneração, eu que sou habitante do planeta Terra, eu vou também, né, evoluir, né, vou junto com todos. Não, é aquilo que a gente falou ainda há pouco. Nós somos responsáveis, cada um de nós é uma peça importante, né, nessa transição planetária. Para que ela aconteça, depende de cada um de nós evoluir. Sim, todos somos iguais na condição de criaturas de Deus, e todos nos identificaremos harmoniosamente uns com os outros no dia da suprema integração com a infinita bondade. Mas entre a estaca de partida e o ponto de meta, cada um de nós permanece em determinado grau evolutivo com aquisições específicas por fazer,
conquanto estejamos sob o critério imparcial das leis eternas que funcionam em regime de absoluta igualdade para nós todos. Então, as leis divinas, elas são iguais para todos nós. A criação divina também é perfeita e Deus nos criou a todos iguais. Porém, entre o momento em que fomos criados, né, e o momento final, né, quando atingirmos a nossa perfeição, esse período vai depender de cada um de nós, né, transformar esse período em mais longo, mais difícil e transformar esse período num momento mais rápido, onde nós vamos buscar, né, a nossa evolução através do nosso trabalho no bem, através da nossa transformação moral, né, transformando-nos em espíritos melhores, conquistando, né, as virtudes necessárias para essa evolução. Em cada fase de realização do aprimoramento espiritual, como acontece em cada setor de construção do progresso físico, preceituam os fundamentos divinos, seja concedida a cada servidor a sua própria tarefa. Então, para cada um de nós, assim como ele citou anteriormente, no mundo físico, né? Cada um tem o cientista que trabalha lá nos laboratórios, né? Tem o professor que ensina nas escolas, tem o cuidador que acompanha o doente, tem a pessoa que trabalha na construção das casas, dos edifícios, né, físicos. No mundo espiritual também nós falamos, né, daqueles que trabalham atendendo nos hospitais espirituais, daqueles que vão em caravanas ao umbral resgatar aqueles espíritos que estão pedindo por socorro. Enfim, são tarefas variadas e cada um vai realizar uma. E aí, Emmanuel continua. Isso é fácil de verificar nos planos mais simples da natureza. Num trato de solo, as expressões climáticas são as mesmas para todas as plantas, contudo, a sarça não oferece laranjas e nem mamoeiro deita cravos. Então, nós plantamos as sementes, mas precisamos cuidar do solo para que o mato não atormente, né, as sementes que estão começando, né, a florescer, a brotar. De outra forma, elas morrem ali, né, afogadas, né, por aquele mato que não deixa que elas respirem, né? E cada planta necessita de um cuidado específico, né? Umas precisam de mais água, outras precisam de mais sol, outras precisam de proteção para que o sol não incida, né, demasiado. E aí Emmanuel continua. Na moradia vulgar, o alicerce é uniforme na contextura, mas o teto não substitui a parede e nem a porta desempenha as funções de piso. Então, Deus sabe, né, o que cada filho seu necessita. Daí, as nossas condições de vida, para que a gente possa se aprimorar, evoluir e progredir,
elas são diferentes, né? Como o tratamento que a gente comentou ainda há pouco, dado às sementes que vão florescer. Então, cada um tem a sua prova necessária à sua evolução. E cada peça, né, da nossa encarnação, né, como ele cita aqui a peça de uma casa, né, o alicerce, o teto, cada um desempenha a sua função. E nós também, na nossa caminhada terrena, cada um de nós tem a sua função a desempenhar. Ele continua, Emmanuel, na produção da luz elétrica, a força é idêntica nos condutos diversos. No entanto, o transformador não serve de fio e nem a tomada efetua a obra da lâmpada. Então, cada um tem a sua função. No corpo humano, embora o sangue circule por seiva única de todas as províncias que o constituem, olhos e ouvidos, pés e mãos desenvolvem obrigações diferentes. Então, a criação divina é perfeita, né? A gente pode ver isso no corpo humano, né? Cada parte do nosso corpo tem uma função. E o equilíbrio de todas essas partes é que nos propicia falar, ouvir, caminhar, desempenhar tarefas, tudo em equilíbrio. E assim também acontece conosco na realização das nossas tarefas. Tudo em equilíbrio para que a gente possa, né, através do nosso livre-arbítrio, realizar a nossa evolução. E aí Emmanuel continua. Certo, podes incentivar o serviço alheio, como é justo adubar-se a lavoura, para que a lavoura produza com segurança. Todavia, a obrigação hoje é intransferível para cada um, não obstante a possibilidade dessa mesma obrigação alterar-se amanhã. Então, cada um tem a sua tarefa a realizar. Foi assim que Deus propiciou a nós oportunidades e chances de aprimoramento. Ele sabe exatamente o que cada filho seu necessita. Então, daí as situações diferentes que nós enfrentamos durante a nossa encarnação para que nós possamos evoluir. E depende também do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, né, transformar essas oportunidades. Quer dizer, não é só Deus que vai trabalhar, né, e vai nos propiciar essas chances, mas depende de nós aproveitar essas chances para que a gente possa realmente, né, evoluir, né, deixar para trás o passado, né, abandonar, né, os erros do passado, os vícios, fazer a nossa transformação, né, mentalizar, pensar no bem, né, deixar os velhos pensamentos para trás e focar, né, na nossa oportunidade de aprimoramento, pensando no bem, estudando, evoluindo, através principalmente da caridade e do amor ao próximo. E aí Emmanuel continua. Realiza, pois, tão bem quanto possível a tarefa que te cabe e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Não, toda tarefa é importante. E se a gente realiza a nossa tarefa com amor, com dedicação, procurando melhorar a cada dia mais um pouco, nós estaremos realizando o que Deus determinou para nós.
e assim estaremos evoluindo, caminhando para a perfeição. E aí Emmanuel continua finalizando essa lição 56, ainda mesmo para o mais exímio dos astronautas, a viagem no firmamento principia de um passo no chão do mundo. E o mais soberbo Jequitibá, que é uma árvore belíssima, né, da floresta, começou na semente humilde. Então, todos nós, como nós vimos nas primeiras questões, né, que os espíritos nos elucidaram, né, todos nós fomos criados simples e ignorantes, como pequenas sementes. Deus nos criou a todos igualmente. Ele nos dá as chances e oportunidades de evolução e, de acordo com a nossa caminhada, com as conquistas que nós vamos fazendo, as oportunidades vão se transformando em outras chances de evoluir. E depende de nós aproveitar essas chances para transformar a nossa encarnação na realização do nosso projeto, né, inicial, né, antes que a gente reencarnasse, né, quando nós trabalhamos, né, nesse projeto junto com os benfeitores amigos e preparamos, né, essa encarnação com um objetivo. Então, depende de nós aproveitar essa chance, não deixar passar essa encarnação sem cumprir, né, aquilo que nós combinamos fazer e chegar ao fim dessa encarnação um pouco melhores do que a que chegamos, vencendo dificuldades de outras vidas e transformando essas dificuldades em virtudes que vão nos trazer o progresso e a verdadeira felicidade. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.